Amém. Que não falta agora aqui pela manhã do nosso irmão Vavá. Hoje, seu Vavá está completando mais um ano de vida. Adilson Mancebo entrou ali agora. Adilson, quantos anos o Vavá está completando? 94? 94 mesmo, né? É 3. Ele não está conosco aqui agora pela manhã. Seria realmente um grande momento para para nós nos alegrarmos com ele, orarmos com ele, né? Membro da igreja muito querido nosso, amado aqui entre nós, um dos membros mais antigos aqui de nossa igreja, né? Muito inteligente, esperto, ativo e um testemunho também aqui nessa casa. E nós nos alegramos, pediu a Adilson e transmita, Adilson, aí ao nosso querido irmão Vavá, sua esposa, a nossa alegria, a sua igreja se alegra pela sua vida, pelo seu testemunho, por mais um ano de vida que o Senhor concede ao nosso irmão Vavá. Pediu a Adilson então que seja nosso porta-voz lá com o nosso irmão Vavá. Exatamente hoje, né, Adilson? Exatamente hoje. Graças a Deus. Fortalecido no Senhor. Amém? Todo mundo sintonizado aí? Fortalecido em Jesus. Essa é a nossa palavra dessa manhã. Fortalecido em Jesus. Como ser fortalecido no Senhor? Como sermos fortalecidos? Como firmarmos a nossa fé num tempo como o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando hoje? Como continuar firmes na fé? Como continuar inabaláveis na nossa fé? Como permanecermos na nossa fé? Eu quero falar então hoje, quero falar nesta manhã de domingo, num tempo de falta de fé, num tempo, eu diria, de falta de credibilidade de instituições, quando nós somos de fato desafiados a acreditar em instituições, falta de credibilidade de instituições. Quero falar sobre colocarmos a nossa fé no lugar certo, na pessoa certa, não em ideologias, não em partidos, não em poderes humanos constituídos, mas o único que pode dizer: é-me dado todo poder no céu e na terra. Cada vez mais, quando olhamos ao nosso redor, quando acompanhamos a história recente, a história atual, a história mais pretérita, nós somos convencidos disso, que é preciso esperarmos cada vez menos de poderes humanos e cada vez mais daquele que disse, que afirmou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Daquele que disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, vida plena. O único que pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Num tempo de tanta incerteza, num tempo onde muitos não sabem para onde vamos correr, qual a saída, qual o caminho, qual a solução, nós nos lembramos que houve aquele que um dia nos disse: eu sou o caminho, a verdade. Hoje vivemos um tempo onde estamos nos perguntando qual é a verdade, onde está a verdade. O Senhor Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu gostaria então de nesta manhã nós falarmos sobre a necessidade de colocarmos a nossa fé em Jesus, e nele nós buscarmos fortalecer a nossa fé, nele buscarmos fortalecer a nossa confiança. Os argumentos dessa palavra de hoje pela manhã estão inspirados no livro do pastor Bill Johnson. Fortalecidos no Senhor é o título do seu livro. Eu quero convidar você então a ler o texto bíblico
que nos inspira nesta manhã, de Efésios capítulo 6, verso 10. Vamos ler a uma só voz? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Só a igreja lê em voz bem alta. Amém. Vez por outra nós precisamos revisitar a palavra, revisitar textos bíblicos que nos inspiram, revisitar mensagens que falam nosso coração e vêm para nos fortalecer, assim como o professor que reiteradas vezes precisa trazer de volta aos seus alunos palavras que não podem escapar das suas mentes, palavras que não podem, ensinamentos que não podem fugir da sua mente. Assim também o púlpito da igreja precisa retornar a determinados temas que de fato vão consolidar ensinamentos bíblicos. E num tempo como esse nós precisamos revisitar esse tema. Nós somos fortalecidos, precisamos ser fortalecidos na fé em Jesus. Precisamos ser fortalecidos em Jesus. E como nos fortalecermos em Jesus? O que nós precisamos aprender nesta manhã, inspirados também nesse livro de Bill Johnson, inspirados sobretudo na palavra de Deus, naquilo que ela nos traz. Em primeiro lugar, para sermos fortalecidos em Jesus, a primeira coisa que nós devemos fazer, é nos movermos pelas promessas trazidas pelo Espírito Santo. Você quer ser fortalecido em Jesus, você precisa se conduzir, se orientar, se mover pelas promessas que nos são trazidas pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos guiados, nos lembramos daquilo que Deus nos falou, nós nos lembramos daquilo que um dia Deus nos revelou, nós nos lembramos daquilo que um dia Deus tocou o nosso coração, daquelas promessas que um dia falaram ao nosso coração, que nos inspiraram, que nos mantém em pé, que nos sustentam todos os dias, que desde a infância vem ao nosso coração, vem à nossa mente, promessas de Deus que inspiram a nossa fé, que nos sustentam todos os dias. E quando você se lembra daquilo que Deus prometeu, daquela promessa bíblica, daquilo que Deus prometeu sobre a sua vida, você tem as suas forças renovadas. Você tem o seu vigor espiritual renovado, porque Deus promete, mas Ele também te empodera. Deus promete, mas naquela promessa, naquela palavra ali colocada, Ele, através daquela palavra, Ele te dá também poder. Ele te dá também condições para ser fortalecido na sua própria palavra, na palavra do Senhor. Veja o que a Bíblia diz em João, capítulo 14, verso 26, vamos ler juntos o texto bíblico. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo é bênção na vida do crente, né? Ele nos faz lembrar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou através da sua palavra. Tudo aquilo que você ouviu através das pregações, Deus está falando através da sua palavra nessa pregação. Mas talvez amanhã eu já não lembro mais, mas no tempo certo, naquele momento de aflição, naquele momento de dor, naquele momento de incerteza, naquele momento da dúvida, o Espírito Santo fará você lembrar de tudo aquilo que hoje foi dito aqui. Às vezes o estudante, chega o dia da prova, chega o dia lá do Enem, chega o dia daquele teste importante na faculdade, eu não estudei nada, mas o Espírito Santo me fará lembrar. Fará lembrar o quê? Se você não estudou? Eu vou pedir a Deus para Ele me abençoar nessa prova. Estude, 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 estude. O Espírito Santo tem o compromisso apenas de fazer você lembrar, né? Não peça a Deus para ajudá-lo naquilo que você não fez a sua parte, mas o Espírito Santo está comprometido com você, de fazer você lembrar, né?
E Ele tem o compromisso de nos ajudar a lembrar de tudo aquilo também que nós aprendemos da palavra, das promessas de Deus na nossa vida. Jesus disse que o Pai nos enviaria o seu Espírito Santo, que nos faria lembrar de tudo que Ele disse, inclusive das suas promessas. O Espírito Santo nos faz lembrar as promessas, Ele nos faz também guardar as promessas, Ele nos faz também entender as promessas, nos ajuda a entender as promessas. Meditar nas promessas de Deus irá fortalecer você. Nós somos fortalecidos quando nós nos lembramos das promessas, quando nós guardamos as promessas, quando nós entendemos as promessas, quando nós aplicamos essas promessas de Deus na nossa vida. Como uma promessa de Deus chega à nossa vida? Como ela chega ao nosso coração, à nossa mente? Ela chega até nós através da leitura da Bíblia, quando você lê a Bíblia, quando você recebe uma porção da Bíblia, através de um amigo seu, através do seu pai, da sua mãe, seja através de uma mensagem, de alguma coisa que ele escreve para você, de um cartão, de uma palavra amiga, de um conselho. Você recebe a palavra de Deus, a promessa de Deus, através de uma pregação. Você ouviu aquela pregação e você se apegou àquela palavra que você recebeu, aquilo que foi dito na pregação. Você disse: Deus tem algo para mim. Essa palavra aí veio para mim, veio para o meu coração, tocou a minha vida hoje. Vem também através da sua vida devocional, do seu estudo particular, e Deus vai falando com você. E o que você tem que fazer? Você precisa então registrar essas promessas, guardar essas promessas. Você precisa declarar também essas promessas. Você tem se apegado a alguma promessa bíblica, alguma promessa de Deus para você na sua palavra? Declare essa promessa, lembre-se dessa promessa, registre essa promessa, lembre-se dela, não esqueça dela, guarde essa promessa. Se não colocarmos o nosso coração no objetivo final, iremos desprezar a fase dos pequenos começos. A palavra de Deus nos diz: não desprezeis o dia das coisas pequenas. Se nós, quando nos apegamos à promessa, se quando nós olhamos, observamos, recebemos aquela promessa, aquela palavra, aquilo que Deus falou, e nós não pensamos que Deus de fato pode fazer aquilo, e aquilo pode acontecer no tempo X, Y, lá na frente, e de fato, se não colocarmos o nosso coração naquele objetivo final, no cumprimento daquela promessa lá na frente, nós iremos desprezar o hoje, iremos desprezar os passos que precisam ser dados até o cumprimento da promessa, e alguns passos que nós precisamos dar, até que Deus consume toda a obra que Ele fará na nossa vida. Nós iremos desprezar a fase dos pequenos começos, e a Bíblia diz que nós estaremos pecando. Ela diz: não desprezeis o dia das coisas pequenas. Os pequenos passos, as pequenas ações, as pequenas coisas que precisamos fazer agora, para que aquilo que a obra completa, que Deus vai fazer lá adiante, de fato ela possa se consumar. É nesse tempo que nós somos fortalecidos pelas promessas do Senhor. Nesse tempo das coisas pequenas, nesse tempo quando ainda estamos caminhando rumo ao cumprimento da promessa, é aqui que nós somos fortalecidos em Jesus. E o crente vive então esse tempo com alegria. Para o homem natural, isso é incompreensível. Mas o crente, ele está vendo o invisível. Ele vive pela fé. Ele está vendo o cumprimento da promessa lá na frente. Ele está vendo que lá na frente, aquilo que ele sonhou, aquilo que Deus prometeu, aquilo no qual o seu coração está apegado, que ele sabe que Deus tem um propósito para a sua vida, ele já está vislumbrando lá na frente, ele já viu o quadro completo, ele já viu o milagre realizado lá na frente. Então ele caminha com alegria, ele dá passos firmes, passos largos. Para o homem natural é incompreensível isso. Como estar alegre? Como viver alegre? Como ser feliz enquanto espera a solução, enquanto vive ainda a tribulação,
enquanto ainda atravessa o vale, enquanto a promessa ainda não se cumpriu, enquanto o quadro ainda não se fechou. Mas o crente, ele vive aquilo que o apóstolo Paulo descreveu, quando disse: alegrai-vos, aonde? Na esperança. Alegrai-vos na esperança. Ou seja, Paulo disse: alegrai-vos enquanto vocês ainda esperam. Alegrai-vos enquanto estão na expectativa. Alegrai-vos enquanto ainda não aconteceu. Alegrai-vos na esperança. Romanos 12, verso 12. Alegrai-vos na esperança. Enquanto as coisas ainda não se consumaram. Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança enquanto ainda estão naquele corredor do hospital, certos de que Deus tem uma resposta para as suas vidas. Somos movidos pelas promessas trazidas pelo Espírito Santo. Como ser fortalecido no Senhor? Como ser fortalecidos no Senhor? Em primeiro lugar, mova-se pelas promessas trazidas pelo Espírito Santo. As promessas que Deus tem trazido até nós, que o Espírito Santo tem revelado a nós através da palavra de Deus, tem mostrado a nós através das pregações, de outros instrumentos que Deus tem usado para nos falar, nos mostrar. Como fortalecer e firmar a nossa fé? Segundo lugar, conte os feitos de Deus. Que prática extraordinária, que prática abençoada, que prática linda para todo crente, contar os feitos de Deus. Essa era uma prática muito importante na vida do povo de Deus no passado. Eles contavam, né, ao texto bíblico que fala disso: contaremos as vindouras gerações. Lembram disso? Tem um cântico que foi muito cantado na minha juventude, que nós nos alegrávamos cantando aquele cântico, né? Contaremos as vindouras gerações os feitos do Senhor e o seu poder, as maravilhas que fez. Ah, meus irmãos, você quer fortalecer, quer firmar a sua fé e a fé de outros também, conte os feitos do Senhor. Veja o que diz Salmo 78, versos 5 e 7. Gostaria de convidar a congregação a fazer a leitura desse texto bíblico, toda a congregação. Amém. Nós precisamos resgatar isso. E às vezes nós nos esquecemos disso, irmãos. Nossos filhos não estão sabendo, não estão ouvindo, não estão tomando conhecimento daquilo que Deus fez no passado, daquilo que Deus fez na vida dos nossos pais, daquilo que Deus fez na nossa vida, das nossas histórias. Nós não contamos mais histórias de fé para as vindouras gerações. Nós não contamos mais as nossas experiências de fé, as experiências de fé dos nossos pais, dos nossos avós. Nós não contamos mais para os nossos filhos, para os nossos netos. Se você quer a sua fé fortalecida, conte os feitos do Senhor. Não apenas fortalece, renova a sua fé, mas na verdade faz nascer esta mesma fé no coração das vindouras gerações. A raiz da palavra hebraica para testemunho, a raiz da palavra hebraica para testemunho é fazer de novo. Fazer de novo. Cada vez que você testemunha, cada vez que você conta, cada vez que você narra os feitos do Senhor, cada vez que você conta mais uma vez aquilo que Deus fez, é como se estivesse acontecendo de novo, é como se Deus estivesse fazendo de novo. Você já viveu essa experiência
de você estar contando aquele feito, aquilo que aconteceu, e a emoção tomar conta de você, na medida que você fala, e você fala como se você estivesse vendo aquilo que aconteceu, acontecer novamente, e aqueles que estão ali, revivem aquela história, como se estivessem vivendo de fato, aquele momento experimentado, por aquele familiar, por você mesmo. Quando você conta o seu testemunho daquilo que Deus fez em sua vida, você declara também a sua fé e a sua confiança em Deus. Na verdade, declarando a sua fé, enquanto você está declarando a sua fé, você está abrindo a porta, ou mantendo a porta aberta, para que o milagre de Deus, o extraordinário de Deus, visite a sua vida novamente. E já começa a visitar ali. Porque na medida que nós lembramos daquilo que Deus fez, é como se estivesse acontecendo de novo ali. Estamos revisitando aquilo. Mas estamos também mantendo a porta aberta. Senhor, faz de novo. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Décadas atrás, um moço estava fazendo uma visita, uma viagem guiada com um grupo de sua escola. Os estudantes estavam visitando um museu, uma cidade, uma vila, e ali estavam uma cidade, uma vila preservada, e ali estavam, entre os lugares que ali estavam, havia uma igreja antiga, preservada, e naquela igreja preservada havia um púlpito, e o Cicerone, aquele que mostrava as coisas ali naquele lugar preservado, ele disse que nesse púlpito, eu creio que certamente ali na Grã-Bretanha, o pessoal estava visitando ali, e naquele púlpito, dizia a pessoa que apresentava, nesse púlpito pregou muitas vezes John Wesley. E a pessoa que apresentava, que fazia a apresentação, John Wesley, o pai da igreja metodista, né? Do metodismo, e o guia, o Cicerone, ele então começou a contar a história de John Wesley, sobre o avivamento que Deus fez na Inglaterra, na Grã-Bretanha, através de John Wesley. Contou a história da mãe daquele moço, com tantos filhos, mas como ela abençoou a nação através de seus filhos. Carlos Wesley, né, através da música, através da pregação e do avivamento que aqueles dois moços realizaram na Grã-Bretanha, mas especialmente John Wesley. E havia um moço entre aqueles que estavam ali, e ele, ouvindo tudo aquilo, ele permaneceu mais um pouco, e todos saíram dali. Ele continuou, e ele se ajoelhou ali, se ajoelhou aos pés daquele púlpito velho, simples, apenas uma peça, como esse que aqui está, salvo engano, eu lembro mais ou menos assim desse púlpito, tive a oportunidade de estar também nesse mesmo lugar, e muito simples, de madeira, antigo. E ele se ajoelhou ali e disse: Senhor, faz de novo. Simplesmente isso. Ele disse: Senhor, faz de novo, faz de novo, faz esse milagre acontecer de novo. E ele se entregou para que Deus fizesse aquele milagre que ele fez na vida de John Wesley, de um grande avivamento, de levantar um grande pregador, que anunciasse o evangelho para multidões. Senhor, faz de novo, apenas isso. Esse moço foi Billy Graham, e a história os irmãos conhecem. Deus fez de novo. Quando nós contamos a história, quando nós revisitamos a história, nós deixamos a porta aberta para o milagre de Deus acontecer novamente. Nós mantemos a porta aberta para que o extraordinário de Deus nos visite de novo.
Nós estamos declarando: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer novamente aquilo que o Senhor fez. Eu confio que isso pode acontecer de novo. Nós estamos ali contando a história, narrando a história daquilo que o Senhor fez, daquilo que nós cremos, do milagre de Deus que nos visitou, que tocou as nossas vidas. Mas oramos ali: Senhor, visite-nos de novo com a Tua graça, com o Teu favor, com a Tua bênção, com o Teu milagre, com o extraordinário do Senhor. Na verdade, você, quando faz isso, você alimenta a sua fé, fortalece a sua vida espiritual, você se prepara para as grandes batalhas da sua vida. Josué, o grande líder de Israel, sucessor de Moisés, ele recebeu promessas extraordinárias de Deus. Se você abre a Bíblia ali em Josué capítulo 1, Deus fala a Josué de uma forma extraordinária, um dos textos mais amados da Bíblia. Quando nós queremos palavras de encorajamento, quando nós queremos encorajar alguém, um novo obreiro, uma igreja, alguém que assume um ministério, alguém que assume um desafio muito grande, nós lemos Josué capítulo 1, não é verdade? Nós lemos aquele texto. Josué recebeu promessas extraordinárias de Deus quando ele iniciou a sua liderança. Essas promessas estão ali então no capítulo 1, especialmente nos versos 3 a 9. Deus diz: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste, será teu. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Olha isso, irmãos. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha de onde o escritor aos Hebreus tirou aquela palavra, né? Daqui. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus pais. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei, toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Olha aí, Deus condiciona: medite no livro, dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Somente então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ok? Essas foram as promessas. Depois de todo o seu ministério, depois de muitos anos na liderança do povo, depois de viver grandes aventuras, depois de viver momentos dramáticos na liderança daquele povo, Josué reúne, já no final da sua vida, ele sabia que estava talvez vivendo o seu último dia de vida, era talvez o seu último dia de vida ali. Ele manda convocar toda a liderança do povo de Israel, todos os líderes das tribos, uma grande reunião, e o povo se reúne, e Josué agora vai fazer a sua prestação de contas. Ele recorda então o que Deus prometeu. Ele recorda então, Josué capítulo 1, as promessas de Deus.
Ele reúne o seu povo e diante de todos aqueles que ali estão, ele relembra os feitos do Senhor. E ele testemunha, traz à memória tudo o que Deus havia realizado entre eles. E ele encerra dizendo o seguinte, algumas das últimas palavras do livro de Josué, em Josué capítulo 23, verso 14. As últimas palavras de Josué, ele diz: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Testemunho de Josué. Nenhuma das promessas de Deus falhou. Nenhuma das boas promessas que o Senhor, seu Deus, lhes deixou de cumprir-se. Que testemunho fantástico. No Salmo 119, verso 111, nós lemos, a igreja pode ler o texto bíblico? Salmo 119, verso 111. Amém. Seus testemunhos são a minha alegria, são a minha herança permanente, a alegria do meu coração. Bill Johnson diz que a meditação sobre os testemunhos treina a mente para pensar a partir da dimensão da fé. A meditação sobre os testemunhos treina a mente para pensar a partir da dimensão da fé. Quando nós contamos às vindouras gerações, quando lembramos os testemunhos, quando compartilhamos aquilo que Deus fez, nós somos exercitados na nossa fé, somos treinados. Você não vai à academia para treinar os músculos, você não vai à academia para manter o corpo firme, preparado para os embates do dia a dia, para estar animado, né? Para estar com o corpo com disposição para a vida. Nós quando lembramos as promessas de Deus, quando lembramos os feitos de Deus, nós estamos sendo treinados para os embates da vida, para viver sob a dimensão da fé. Quando testemunhamos e meditamos sobre testemunhos, nós somos treinados para resistir nos dias maus. Como sermos fortalecidos no Senhor? Como fortalecer e firmar a nossa fé? Terceiro lugar, invista em amizades espirituais. Invista em amizades espirituais. Leia para mim, por favor, é Provérbios 22, 24 a 25. Leia o texto bíblico, por favor. Amém. Olha aí, tá vendo? Deus não gosta do mau humor, não. Não ande com gente mal-humorada. Deus não tem nada a ver com mau humor. Quem tem a imagem de Deus, um Deus zangado, iracundo, macambúzio, sorumbático, triste, né? O enfesado, ele já disse que ele não gosta de mau humor. Está dizendo na sua palavra, né? Ou seja, cuidado com quem você anda. Ele está dizendo também isso. Cuidado com as suas companhias. Veja com quem você se associa. Tem muita gente embarcando em canoa furada por conta das companhias que escolhe. Cuidado com determinados colegas de faculdade, determinados colegas de trabalho, determinados amigos, entre aspas. As pessoas com quem você anda e se envolve influenciam você. Influenciam diretamente a sua vida, influenciam diretamente as suas ações, influenciam o seu pensar, influenciam o seu falar, influenciam as suas atitudes. Com quem você anda? Com quem você tem andado? Seus relacionamentos determinam também muito a temperatura da sua fé.
Se a sua fé está avivada, está firme, ou se ela vai enfraquecendo, ou se ela está apagando. Quem faz parte do seu grupo de amigos? Essas pessoas precisam, de fato, acrescentar a sua vida espiritual. Ou será que elas estão tirando da sua vida espiritual? E você também precisa acrescentar na vida espiritual dessas pessoas. Será que as duas coisas acontecem? Será que você agrega valor à vida dessas pessoas? Elas agregam valores à sua vida, valores espirituais? Essa é uma forma de se fortalecer no Senhor. Quando nos associamos e estamos ligados a pessoas de fé, nós permanecemos ligados a uma fonte de energia espiritual extraordinária. Quando nós estamos ligados a homens e mulheres de fé, nós somos fortalecidos também na nossa fé, no nosso testemunho, e nós somos ligados a uma força crescente de fé, que muitas vezes determina grande parte da nossa capacidade de perseverar nos tempos mais difíceis. Quando nós temos gente de fé ao nosso lado, quando nós temos gente que inspira a nossa fé, gente que é capaz de cantar hinos de confiança, hinos de fé no momento difícil, gente que é capaz de lembrar versículos da Bíblia, palavras, testemunhos de fé no momento de tribulação e lembrá-los e recitá-los no nosso ouvido. Mandaram uma mensagem, um bilhete ali debaixo da porta ou lá no WhatsApp, né? Aquela mensagem. Essas pessoas nos ajudam a fortalecer, a estarmos fortes, nos inspiram a capacidade de perseverar em tempos difíceis. Como ser fortalecido no Senhor? Como fortalecer e firmar a nossa fé? Em último lugar, use a sua autoridade espiritual nas circunstâncias adversas. Cada um de nós tem autoridade espiritual. Nós temos recebido de Deus a autoridade espiritual. Nós recebemos de Deus a autoridade espiritual. E precisamos usar essa autoridade espiritual em circunstâncias contrárias, em circunstâncias adversas. Veja o que diz Gênesis capítulo 1, versos 27 a 28. Você pode ler o texto bíblico? Amém. Veja que Deus cria o homem, lhes dá ordem e lhes passa também a autoridade para sobre eles dominar. Ou seja, Deus outorga autoridade. E Deus nos dá também autoridade em diversos sentidos. Em diversos sentidos. Bill Johnson escreveu em seu livro Fortalecidos no Senhor que em Cristo nós temos autoridade sobre as tempestades, sobre todos os gigantes. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, eles têm autoridade, eles têm a capacidade de se levantar em momentos sombrios, em momentos complicados, em momentos difíceis da história, para se lançar sobre os desafios. Eles entendem que tudo o que Jesus fez é modelo para nós, é modelo para a nossa missão pessoal. Tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Ele realizou, é modelo para nós, serve de referência para nós. Por quê? Nós recebemos autoridade da parte de Jesus para realizar coisas ainda maiores. É palavra dele. Aqueles que me seguem, aqueles que me seguirão, farão as obras que eu faço, que disse Jesus, e ainda as farão maiores. É palavra de Jesus para nós. Então aqueles que o seguem, entendem tudo que Jesus fez, é um modelo para a sua missão pessoal, para a missão que receberam.
Eles olham para as tempestades. Se Jesus acalmou a tempestade, se Jesus acalmou a tempestade na vida de pessoas, eu posso também orar e pedir a Ele que acalme a tempestade na minha vida. Eles olham as tempestades conscientes da ação das trevas, mas movidos pela incumbência de serem embaixadores de Cristo. Quando as tempestades chegam diante dessas pessoas, na vida dessas pessoas, eles dizem: eu não vou desistir, eu vou vencer essa tempestade. Em nome de Jesus, eu não vou desistir. Essa tempestade vai passar, essa tempestade vai acalmar. Assim como Jesus venceu a tempestade lá no passado, essa tempestade vai passar também na minha vida. Ele me disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele me disse: aqueles que me seguem farão as obras que eu faço e farão ainda maiores. E eu me apego a essa palavra de Jesus, e eu vou vencer esse momento na minha vida. E eu serei vitorioso, eu serei vitoriosa em nome de Jesus. Amém? Se apegue a essa palavra do Senhor. Eu não vou desistir. Jesus disse para Pedro aí é um cacófago, né, irmãos? Lembram disso? Para Pedro. Mas Jesus disse a Pedro, Mateus 16, versos 18 e 19, você pode ler o texto bíblico? Amém. Olha a autoridade que Jesus está dando. A autoridade que Jesus está dando aos seus discípulos. Dá a Pedro, dá a mim, dá a você também. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado nos céus. Fé é a explosão que resulta na vontade de Deus, que encontra a vontade de Deus em ação. É uma divina convergência. É a convergência da oração, é a convergência do desejo humano com a vontade de Deus. A proximidade de Jesus vence tudo. E por isso Paulo dá testemunho: posso todas as coisas no seu próprio poder? Não, naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Paulo afirmava que ele de fato era poderoso. Paulo ficou conhecido como poderoso, né? Em fé e em obras. Quantas obras? Pessoas curadas através de Paulo. Ele dizia: de fato eu posso todas as coisas. No seu próprio poder? Não, em Cristo que me fortalece. E aí, meus irmãos, vem o último texto, a palavra final para nós hoje é esta. Josué capítulo 1, verso 9. Vamos ler juntos? Nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você pode se colocar em pé agora? Coloque-se em pé. Eu gostaria de dizer isso para você, meu amado irmão, minha irmã. Está passando, esse tempo está passando. Esse tempo, pela fé, já passou. Mas seja forte, seja corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, Ele estará com você, por onde você andar. Amém? Tome posse disso. Seja fortalecido em Jesus. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor.